Olá, queridos, bom dia. Que bom ter você aqui, que bom que nós estamos juntos aqui. É bom a gente se encontrar aqui. Eu fico muito grato a Deus por você que está aqui todo dia com a gente, que assiste, né? A gente grava aqui a oração da manhã para começar o dia bem, começar o dia de forma positiva, cheio da presença, trazendo para perto, não que ele fique longe, né? Quando a gente fala trazer para perto, não é que Deus está longe, né? Jesus, ele vivia, irmãos, num corpo corpóreo igual o nosso. Ele tinha um corpo, ele morava dentro de um corpo e ele estava. Se ele tivesse em Maricá, não tinha como estar em Niterói. Se ele tivesse em Niterói, não tinha como estar em Itaboraí. Onde ele estava presente de forma corporal. E quando ele falou que ele iria para o Pai, ele iria ser assunto aos céus, ele falou: eu vou, mas não deixo vocês órfãos. Eu envio o Espírito Santo, Consolador, para habitar dentro de cada um de nós. Quando eu falo que é trazer ele para perto, não é que ele está longe, ele está dentro de mim, dentro de você. É fato isso. É só a questão de você dizer o seguinte: Senhor, eu não quero começar o dia. Alguns vão ver esse vídeo da parte da tarde, tem gente que assiste só à noite por conta da correria, mas não deixam de assistir, e você está dizendo o seguinte: Senhor, eu preciso de Ti no meu dia, eu preciso meditar na Tua palavra, eu preciso ter uma direção. Irmãos, quanta gente eu conheço que às vezes até quer ler a palavra, mas não consegue ter compreensão, começa a ler e não tem compreensão, e aqui a gente ajuda você a compreender. A gente vai gravar conteúdos aqui também, fazendo leitura de capítulo por capítulo, explicando versículo por versículo, para você ter um entendimento maior. Eu não sei se isso é benéfico, se você quer participar, né? Porque infelizmente, irmãos, muita gente quer receber de Deus, muita gente quer ser cheio de Deus, mas muita gente não quer ler a palavra, não quer orar e não quer fazer a prática do jejum. Por que você está falando sobre isso, pastor? Porque não tem como eu querer Deus se eu não tiver essa prática. Então, irmãos, se você não tem um entendimento quando você lê a palavra e você vem aqui e eu começo a gravar um conteúdo, né? Às vezes a gente grava um conteúdo e as pessoas não dão atenção a esse conteúdo. Se for, pastor, eu quero saber sim, eu quero ter um entendimento melhor. Se o senhor puder gravar esse conteúdo, vai ser bom para mim. Escreve aqui embaixo e a gente vai começar a atender, né, a petição de vocês que estão aqui ajudando a gente, participando com a gente, crescendo com a gente, meditando com a gente. Quando você estiver aqui, eu quero muito ser útil para você e eu terei o maior prazer em gravar esses conteúdos, né? Ler ali, começa de repente pelo Novo Testamento, imagina pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, e lendo cada capítulo, né? Ler um capítulo por vídeo desse, a gente explicando versículo por versículo e ampliando o nosso entendimento, né? É importante isso. Ninguém é dono de um saber total. Todo dia a gente está aprendendo. Muita coisa que eu preguei lá atrás, irmão, hoje eu falo: meu Deus, estava pregando errado, porque o conhecimento vai aumentando, ele vai se ampliando. Daniel escreveu que por aumentar, um dos sinais dos últimos dias que Daniel escreveu, ele fala que seria o aumento da ciência. Por muito tempo eu achava que o aumento da ciência era evolução na medicina, evolução, né, nas tecnologias, e não é só isso. Hoje a gente tem acesso. Antigamente, irmãos, era muito difícil a pessoa queria aprender, conseguir aprender o hebraico, o grego, ou tomar alguns conhecimentos. Hoje está fácil, você dá um Google, hoje tem aulas online, hoje você pode estar em qualquer lugar do mundo, se tiver internet, você recebe as aulas ali, você tem instrução, você pesquisa com facilidade. Então as coisas melhoraram muito. Então o avanço da ciência que Daniel escreveu não era só essa área, era num todo, e hoje a gente tem um entendimento, né? Hoje está se passando muito na internet vídeos de pessoas falando das revelações, né, que Daniel, João, quando estava na ilha de Patmos, escrevendo o livro das revelações, que é o Apocalipse, ele vai falar de gafanhoto. A pessoa fala: caramba, realmente é isso, o gafanhoto era os helicópteros. Ele não tinha como, que referência ele vai dizer de uma coisa que não existe? Não tem como a gente fazer menção de algo que não existe. Então não tinha como ele falar: vai ter helicóptero. Ele falou que era gafanhotos com barulhos. Ele falava que o gafanhoto tinha os olhos na frente, né? Como se fosse de metal. Então tem uma série de coisas. Ele fala de estrelas que caíram do céu também. Aí quando ele fala sobre isso, irmãos, a gente está vendo que seriam estrelas que caíram do céu, ruído de estrondo, como se fosse trovões e fumaça. O que isso significa, pastor? Eram bombas, irmãos, mísseis, guerras. A gente está ouvindo falar sobre isso. Mateus 24 fala sobre guerras e rumores de guerras. A gente sabe que nos últimos tempos, irmãos, as guerras aconteceriam. Nós temos guerras em curso agora, acontecendo agora. E o que isso quer dizer, pastor? Que as estrelas eram mísseis caindo, os trovões era a explosão das bombas, irmãos. Então a gente começa a perceber que algumas coisas começam a ficar fazendo mais sentido, porque a gente começou a ampliar o nosso conhecimento. Eu comecei a falar aqui, não sei se sobre oração. A oração, para ser atendida, ela tem que ter base bíblica, e eu quero falar sobre isso com você em nome de Jesus. Quero usar um texto bíblico aqui para a gente poder usar como meditação para nós conversarmos aqui e falarmos com Deus através da palavra dele. Em Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e 39, diz assim na versão bíblica King James: mas o justo viverá pela fé, contudo, se ele retroceder, minha alma não se agradará dele.
Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. O que esse texto está dizendo para nós, irmãos? Que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Irmãos, se tem uma coisa que faz a igreja, o povo de Deus, crescer, são as lutas, as dificuldades. O que é que fez José se tornar governador? As perseguições do irmão, as injúrias. Chegou na casa de Potifar, opa, agora está tudo estabilizado. Tá não. Aí a mulher de Potifar tenta se deitar com ele, ele diz que não vai, ele preferiu ir para o cárcere. Irmãos, preferiu ir para a masmorra. Imagina aquele menino, devia ter uns 18, 20 anos de idade, um jovem ainda, cheio de testosterona. Imagina aquele menino ali, ele pegou, irmãos, por fidelidade a Deus. Eu falo isso para a gente poder olhar para dentro de nós e falar, cara, como é que tem sido a minha fidelidade? Como é que tem sido a sua fidelidade? Porque a Bíblia diz que o justo é que viverá pela fé. O justo não vive pelo que vê, o justo vive pelo que crê. E se você está aqui é porque você crê. E se você está dando atenção a esse vídeo até aqui agora, irmãos, é porque você crê. E a Bíblia diz que você vai viver pela fé, que eu vou viver pela fé. E a fé, irmãos, não é algo visível nem palpável. Fé é quando eu trago a existência aquilo que não existe. Tem coisa, irmãos, que está fora totalmente do meu e do seu alcance. Eu não sei se é uma cura, se é vencer um processo, de repente você vai estar com um processo na justiça. Eu não sei se é uma injúria, alguma coisa no seu trabalho, alguém querendo te prejudicar, e você olha e fala, meu Deus, só Deus para me dar vitória. É Ele mesmo que vai dar, e é isso que nós vamos fazer aqui agora. Nós vamos clamar e suplicar esse Deus para que Ele possa te dar vitória em nome de Jesus. Feche os olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai amado e bendito, aqui estamos, ó Pai, reunidos, ó Pai, esta manhã, Senhor. Viemos a esse lugar, Pai, a pessoa pegou o telefone, ligou a TV, eu não sei qual o meio, Pai, que ela está usando para assistir, Pai, esse momento aqui agora. A única coisa que eu tenho certeza, Senhor, é que esse homem, essa mulher, Pai, são pessoas de fé. Esse jovem, essa jovem, são pessoas de fé, Senhor. E por terem fé, Pai, eles têm uma vida, Pai, plena, abençoada. Ah, Deus, eu te glorifico, Senhor, pela vida dele e dela, Senhor. E nós estamos falando aqui de fé, Pai, eu não sei a necessidade dele, eu não sei a necessidade dela. De repente, ó Pai, enquanto eu meditava aqui na Tua palavra, fazendo um comentário, a mente, Pai, o próprio intelecto, a consciência começa a conectar, Pai, fala, meu Deus, o Senhor está falando comigo aqui, o Senhor está falando comigo ali, Pai, começa a abençoar ele, começa a abençoar ela, que escolhe, ó Pai, está aqui. Tem pessoas, Pai, que estão aqui todos os dias, ó Pai, eles estão separando tempo para dizer, eu quero crescer, eu quero ter mais conhecimento, eu quero aprender mais de Deus, porque aqui não é só orar, Pai, aqui a gente ora ensinando, ora lendo a Tua palavra, ora fazendo menção dos textos sagrados, e eu quero abençoar a vida, a casa, o trabalho, o dia, Senhor. Pai, se tem alguém com problemas insolúveis, que hoje o Senhor venha, Pai, trazer soluções, em nome de Jesus. Começa a mudar, Pai, a mente, Senhor. Eu sempre ensino, Pai. Pai, às vezes, meu Pai, não está nem acontecendo nada aqui fora, ou aqui fora, Pai, é pequeno, mas a nossa mente começa a dar vulto, começa a fazer crescer, começa a dar muita ênfase, ó Deus, a coisas que a gente não deveria dar. E a Tua palavra que nós lemos hoje diz que o justo, Pai, quem é o justo, Senhor? O justo é todo aquele que crê em Cristo Jesus, porque o sangue derramado naquele madeiro, Pai, nos purificou de todo pecado. Não somos justos, ó Pai, por mérito nosso, não, nós somos pecadores, ó Pai, mas já fomos justificados pelo sangue do Cordeiro derramado no madeiro. Eu quero abençoar a vida deste homem, abençoar a vida desta mulher, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Se você crê e concorda, diga um amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus pela tua vida, por você estar aqui comigo até agora. Não esqueça de deixar o like, não deixe de escrever, deixar aqui nos comentários alguma coisa que Deus falou no teu coração, e não deixe também de se inscrever se você não é inscrito e de compartilhar esse vídeo com alguém, porque certamente irá edificar a vida de muita gente. Eu agradeço a Deus pela tua vida. Tenha o melhor dia da sua vida, é o que eu profetizo. Nossas palavras, elas têm poder. Quando eu faço isso, quando eu declaro isso, irmãos, tome posse, porque eu tenho certeza, tem gente tomando posse de palavras que não deveriam tomar. Tome posse em nome de Jesus.